Vamos falar hoje de religiosidade e vamos começar por um dogma, o livre-arbítrio. Vai ser legal, vem comigo, solta a vinheta. Antes de falarmos sobre o livre-arbítrio, vamos falar antes do pensamento religioso, do conhecimento religioso, da religião, da religiosidade. Do que se trata esse conhecimento? Esse conhecimento se trata da crença, do momento onde o mito, a narrativa mitológica, a narrativa de autoridade, passa por um novo status, tá? O status da verdade. É nesse momento em que nós paramos de aceitar mero e simplesmente as informações, as narrativas que tivemos, ou as ordens. Nós começamos a acreditar ou não acreditar naquelas narrativas. Tá? Quando não acreditamos, abandonamos. Quando acreditamos, abraçamos. E as convertemos como verdades. E assim nascem os dogmas. Então o conhecimento religioso está fundamentado na verdade, no dogma, na retórica. Por que eu digo retórica? Porque ele não faz esse trabalho de dialética. A dialética, que vai ser, nós vamos uma hora tratar dela, né? É o confronto de ideias. Aqui não. Na religião não tem um confronto de ideias, não tem um dizendo uma coisa, o outro questionando outra, para chegarmos numa terceira, tá? Uma construção de pensamento constante, não. Aqui nós estamos no campo da verdade imutável, nós estamos no campo da crença absoluta, no campo da verdade, no campo do divino, no campo de Deus. Tá? Então, todas as narrativas que podem ser consideradas míticas ou não, tá? Se tornaram dogmáticas, se tornaram crenças verdadeiras. Tá? E isso vai distanciar completamente o conhecimento religioso da mitologia e da arte dos conhecimentos futuros, do senso comum, da ciência e da filosofia. Né? Claro que ela vai, ao longo da história humana, a religiosidade vai estar sempre presente, tá? Mas ela vai sempre estar destoando de qualquer outra área do conhecimento. Tá? Sempre tentando justificativa, sempre tentando se encaixar. Por quê? Porque essa sim, ela é a dona da verdade. Nela está o dogma, nela está a verdade, nela está o imutável, nela está aquilo que não se pode ser diferente daquilo que é. Vamos ver então o livre-arbítrio dentro dessa questão dogmática. Vamos lá. Muitas pessoas podem imaginar que a palavra livre-arbítrio, ou termo livre-arbítrio, ele significa liberdade de escolha. Não é bem assim não. Para saber o que é o livre-arbítrio dentro da linguagem, nós temos a história, né? Nós temos o conhecimento, nós sabemos exatamente o momento histórico em que esse termo foi lavrado. Tá? Ele foi construído por um filósofo na época medieval, um dos pais da igreja, da era patrística, da igreja católica. Era Santo Agostinho. Santo Agostinho, esse foi o nome do livro dele. Tá? O livro onde ele trata exatamente sobre isso. O conceito de livre-arbítrio. É claro, só podemos usar o termo conceito de livre-arbítrio se estivermos falando sobre filosofia. Se nós estivermos agora falando de filosofia, nós podemos analisar o conceito de livre-arbítrio. Mas não. Hoje nós estamos no campo da religião. E a religião não traz conceitos. A religião traz afirmações dogmáticas, expressões da verdade. Tá? E esse dogma, estabelecido numa narrativa
de Santo Agostinho, nesse livro, ele tem como objetivo esclarecer um dom divino dado ao ser humano na criação. Antes mesmo do ser humano ter o conhecimento. Porque segundo a crença, né, então não vamos falar agora em mito, o mito ficou, nós vamos falar em crença. Segundo a crença da criação, a crença de Gênesis, o humano, ou seja, Adão, né, só vai conhecer o bem e o mal depois do primeiro pecado. Depois de que Eva cedeu seus encantos à serpente e comeu a fruta, né, ofereceu para Adão e Adão comeu a fruta de Eva. Né? Isso é uma analogia, Adão comeu a fruta de Eva. Né? E dessa forma se dá o conhecimento. E dessa forma o homem começa a fazer o juízo moral das coisas, sabendo o que é certo e o que é errado. Pois ele come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Só que ele teve essa escolha de comer ou não comer o fruto, assim como Eva teve essa escolha. Então perceba, tá, que o dom divino dado ao homem, do livre-arbítrio, é antes mesmo do pecado original. Porque aí o homem já escolheu o pecado. Já foi escolha, ele já usou o livre-arbítrio para fazer isso. Diferente, por exemplo, da zebra. Né? Ele não chegou para a zebra e falou assim, ó, vai lá e não come o fruto. Tá? Ou o passarinho, não vem aqui beliscar esse fruto, pardal. Tá? Sabiá, não vem aqui. Tá? Não. Os animais não teriam livre-arbítrio, não teriam esse dom de escolha entre o bem e o mal. É lógico que você pode imaginar que a águia, ela pode voar para cá ou voar para lá, tá? Ela vai para onde ela quiser, é uma escolha dela, é uma liberdade de escolha, mas ela não está fazendo uma escolha entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Se a águia voa para cá ou voa para lá, não é uma escolha entre o bem e o mal. Sim, mas se ele nem sabia o que era o bem e o mal, sim, mas a capacidade de discernimento entre o bem e o mal já tinha sido colocada como um dom divino dentro da alma humana. Né? E isso é o livre-arbítrio. Tá? É um dom divino. É o dom divino entre a condição natural, ou natural não podemos dizer, então vamos dizer a palavra antropológica, uma dádiva divina, uma condição divina dada ao homem de distinguir o certo do errado. Então, só assim é que ele pode ser julgado. Porque se eu não tiver condição de dizer que a pessoa sabia aquilo que era o certo e o errado, eu não tenho condição de julgar. Eu só posso julgar mediante a possibilidade de que a pessoa é consciente daquilo que é certo e daquilo que é errado. Né? E se a pessoa não tinha esse conhecimento não tinha sido apresentado, mas Deus já tinha dado o dom, a dádiva. Então veja bem, o livre-arbítrio, ele tem que ser entendido como essa crença, esse dogma de que cada ser humano recebeu de Deus um dom de distinguir aquilo que é certo e aquilo que é errado. E se ele não distingue, ou se ele escolheu o errado, não foi por não saber a distinção, porque essa distinção já foi um dom de Deus. E aí você já pode imaginar os problemas que isso pode dar.
entre o certo e o errado. Tá? Afinal de contas, homossexualismo é certo ou é errado? O comunismo é certo ou é errado? O ateísmo é certo ou é errado? E o aborto? E o divórcio? E a ganância? E o orgulho? E a desumanidade? E as drogas? Você vê que nós vamos cair dentro de uma constante disputa entre o bem e o mal. Então, necessariamente, o livre-arbítrio é o instrumento divino dado ao homem para que ele não tenha justificativa perante o juízo de dizer que não sabia o que era certo e o que era errado. Tá? Por que isso é importante saber? Porque muitas vezes, em narrativas que não são religiosas, que são filosóficas ou que são científicas, tá? Nós vamos lá discutir, não, mas será que nós temos livre-arbítrio? Não, porque eu tenho livre-arbítrio. Não. O livre-arbítrio só existe como dogma cristão. Só dessa forma que ele existe, o livre-arbítrio. Tá? Você pode, mas então como que eu vou chamar de conceito? Então, se você quiser discutir o livre-arbítrio dentro da filosofia, então o conceito de livre-arbítrio é um dogma cristão que nós vamos discutir agora. Mas ele é um dogma cristão. Esse conceito, assim como nós podemos discutir também o Espírito Santo, tá? Outro dogma cristão. Né? É claro que nem livre-arbítrio, nem o Espírito Santo estão contidos nesse livro aqui. Tá? Todos os dois, tanto o livre-arbítrio quanto o Espírito Santo, por exemplo, tá? Eles foram dogmas estabelecidos depois do fechamento deste livro aqui, que tem sua história. Tá? É claro, se você for falar com pessoas que dão efeito ao dogma, são absolutamente dogmáticas, eles vão encontrar algumas raízes que vão querer, através da hermenêutica, ou seja, da maneira que se lê, da interpretação do texto, vincular, de alguma forma, o conceito de Espírito Santo num dogma já previsto na Bíblia, ou já escrito, ou indiretamente escrito, assim como o conceito do livre-arbítrio já estaria, de uma certa forma, previsto ou escrito na Bíblia, mas sempre vai ter que fazer isso de maneira hermenêutica, de uma maneira onde ele tenha que interpretar diferentemente daquilo que está escrito. Porque esse livro aqui não traz nenhuma desses dois dogmas. Um livre-arbítrio porque foi criado por Agostinho, tá? E o Espírito Santo porque foi criado no século III, mais ou menos, né? Lá, estamos falando lá no Concílio de Nicéia, por ali vem a questão do Espírito Santo ser colocado como a Divina Trindade, não é isso? A Santíssima Trindade, onde aí existem Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? A minha intenção maior hoje com esse vídeo não é questionar aquilo que um ou outro acredita, tá? É deixar as coisas muito bem claras dentro da linguagem, dentro do conhecimento humano. Então não vamos confundir o conceito de livre-arbítrio, que é um dogma cristão, com a liberdade de escolha, que aí nós vamos ter que discutir dentro da política e dentro da filosofia. Valeu, gente? Até mais!